Jesus amado. Ah, que treta, hein? Isso aí vai incomodar, vai ficar bloqueado no Que nosso canal por treta. um tempo aí. Uma semana, eles estão falando. Peraí, deixa eu Foi colar mal, a mensagem aqui e avisar o pessoal. Tá, eu vou mandar para ti de volta aí. Parar? Ah, tá, porque daí eu logo pelo da EGEM, né? Isso. Tá na mão, tô saindo, Natasha. Tô te mandando o link. Tá, obrigada, Leandro. Valeu. Tá botado no canal por um tempo aí. Uma semana, eles estão falando. Pessoal, tá ao vivo no YouTube já. Já tá ao vivo no YouTube. Controlar o áudio que já tá ao vivo no YouTube. Parar? Pessoal, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Agradecer pela paciência da espera de todos vocês. Nós tivemos um pequeno problema técnico, mas agora tudo certo. Então, mais uma vez, boa tarde, obrigada pela presença. Meu nome é Natasha, faço parte da Federação Catarinense de Municípios. Estou alocada no eixo 2 de Cidades Inteligentes e Gestão Eficiente, na gestão de projetos. Hoje a gente vai falar sobre a aplicação de recursos das emendas parlamentares, incluindo as ações para a Covid-19, que é o momento que a gente enfrenta, o grande momento, né, desse ano. A gente quer agradecer já, enquanto FECAM, a parceria e a colaboração da CNM, das associações de municípios, também do Colegiado Estadual de Gestores de Convênio, e também do Colegiado Estadual de Saúde, que também é vinculado à FECAM. Todo ano, o Ministério da Saúde, ele disponibiliza, na verdade, ele regulamenta uma portaria sobre a aplicação dos recursos de emenda. Esse ano foi a portaria 488 e ela veio também com uma complementação através da 545, para as ações de enfrentamento ao Covid. Nós convidamos para falar sobre esse tema da aplicação de recursos das emendas a nossa colega Luísa, que é assessora de projetos da Murel, e também a Carla, da Confederação Nacional de Municípios, CNM. Eu reforço que as perguntas elas podem ser feitas no chat, a equipe de apoio da FECAM e da EGEM estão monitorando e nós vamos ler ao final da fala da Carla e da Luísa. Então, a Luísa é especialista em gestão pública, pós-graduada em gerenciamento de projetos e graduada em gestão empresarial.
Ela atua com capacitação no SICOMV, hoje Plataforma Mais Brasil, desde o ano de 2019, lá quando foi implementado o sistema, e ela é multiplicadora também da Rede Mais Brasil desde 2017. Ela é consultora, assessora e instrutora em todas as áreas que são referentes à captação de recursos, gestão de convênios, tudo que rege a transferência voluntária de recursos. E, atualmente, ela atua em conjunto com o Colegiado Regional de Gestores Municipais da região da Murel, e lá também faz toda a assessoria aos municípios. A Carla é doutoranda do PPG, Programa de Pós-Graduação de Saúde Coletiva da UFSC, é doutora em Psicologia Social, mestre em Economia do Desenvolvimento e bacharel em Administração. Atualmente, ela é assessora de saúde na Confederação Nacional de Municípios, é professora na especialização de saúde pública, coordenadora do Conselho Distrital Centro do Conselho Municipal de Porto Alegre. Então, Carla, você tem 60 minutos para falar sobre esse tema, fique bem à vontade. E Luísa também, logo depois, ou em qualquer momento, pode fazer as suas complementações. Obrigada, meninas. Olá, Natasha. Bom, na tua pessoa, mandar um abraço para todo mundo aí da FECAM. Luísa, é sempre bom te encontrar, te reencontrar. E tenho que fazer um adendo aí à fala da Natasha, né? Falaste do colegiado, né, de gestores de convênio. Tudo que é colegiado bomba, né? Em Santa Catarina são colegiados muito atuantes, né, de gestão de convênios. Eu estive, sim, foi na AMURC, né, e tinha lá falando sobre saúde, né, o ano passado, e tinha muitas colegas de vocês, né, nossas, né, da gestão de convênios. Então, os colegiados são todos muito atuantes e muito ricos tecnicamente, né? E a gente, na confederação, tem sempre se comunicado com o colegiado de saúde, de consórcios, né? Da assistência social também aí de Santa Catarina. Então, é sempre muito bom reencontrar cada uma e cada um de vocês. O tema são repasses, né? Nossa temática são repasses fundo a fundo, né? Que a saúde pública, o SUS, ele tem essa característica, né? Assim como outras políticas públicas também tem, são repasses fundo a fundo. Lá nos nossos blocos hora de custeio, hora de investimento, né? As emendas, elas também espelham essa organização, né? A gente recebe emendas parlamentares para custeio e também emendas parlamentares para investimento, e aqui eu vou tratar sempre, não posso me esquecer, desde a perspectiva federal, né? Eu sei que também temos emendas estaduais, mas tudo que eu for falar aqui hoje sobre emendas, eu vou me referir à relação federal com municípios, né? E temos, como todo ano, a Natasha bem citou, nós temos acesso a esses recursos, né? Geralmente lá pela metade de março, o Ministério da Saúde começa a habilitar, né, a editar portarias habilitando os municípios para receberem esses valores. Isso é resultado de todo um trabalho, né, um processo de lá no sistema do Fundo Nacional de Saúde, né, um trabalho dos municípios, assim como das assessorias técnicas dos deputados e das deputadas no cadastramento, né, das emendas, mas lá por geralmente metade de março, todo ano, a gente recebia uma portaria geral, né, que tratava de quais valores, né, de como, melhor dizendo, esses valores seriam utilizados, recepcionados, né, por exemplo, na última portaria, a deste ano, né, a 488, que tratou, lá dizia, olha, o incremento PAB foi calculado de tal forma, o incremento MAC, né, ele é construído de tal outra, os equipamentos, os valores, né, de emendas para investimento
eles vão ser usados para transporte sanitário, e aí trazia lá que tipo, né, de veículo poderia ser e para quais objetivos, né, esses veículos poderiam ser adquiridos. Então, todo ano, né, não é novidade para ou área da saúde ou área de captação, né, não é novidade esse tipo de portaria. A grande novidade, a grande situação é que este ano, a partir lá de fevereiro, quando começamos, né, o governo federal ele começou a intensificar e a tornar públicas, né, toda a preparação para a chegada do coronavírus, do novo coronavírus ao país. Essa situação, ela então redefine uma série, né, reorganiza uma série de repasses que costumeiramente nós tínhamos, e agora esses repasses voltados, voltados ou com indicativo de que eles também possam ser utilizados, possam ser voltados ao enfrentamento do coronavírus, ou seja, ações de enfrentamento da Covid-19. Eu queria aproveitar esse primeiro slide, né, para resgatar alguns pontos bem importantes. De repente, as colegas e os colegas da gestão de convênios, né, que já têm alguma familiaridade com a política de financiamento e já ouviram de técnicos, né, de colegas da área de saúde, que a gente vem desde 2017 num processo de mudanças, né? Lá em 2017 nós tivemos alteração dos blocos de custeio, né? E isso já de 2017 para 2018 já trouxe novidades, e novidades elas também geram dúvidas, né? Nós tivemos o ano passado, a partir lá de outubro, agosto do ano passado, até fevereiro deste ano, uma mudança extremamente significativa, né, no financiamento da atenção primária ou atenção básica à saúde, né? E isso ano que vem com certeza vai mexer na composição do nosso incremento PAB, né? Mas isso é tema para mais para frente, né? O Ministério da Saúde, lá em 2017, final de 2017, ele estruturou uma chamada portaria de consolidação, né? Que é a portaria de consolidação número 6, que é nessa portaria de consolidação que desde final de 2017 são tratados todos os repasses, toda a política de financiamento do SUS, ela está concentrada nessa portaria de consolidação número 6. Então, para os técnicos e técnicas da área de convênios, né, eu faço essa sugestão que vocês tenham sempre no computador, né, aberto no seu, né, no seu terminal de estudos, né, essa portaria de consolidação, ela a cada mudança, modificação do financiamento da saúde, a portaria é automaticamente alterada pelo Ministério da Saúde, pelo governo federal. E por que eu estou trazendo essa situação da portaria de consolidação? Porque muitas vezes, tanto quem está na área de saúde, quem faz assessoria contábil, quem está na tesouraria, e também quem está em área de convênio, né, tem que entender, compreender por que esse recurso chegou no município, para que esse repasse serve, né? E a situação das emendas, ela não é diferente, né? O cálculo, os valores que compõem, né, as emendas de incremento, PAB e MAC, elas têm base no próprio no piso de atenção básica fixo, né, e nos repasses de média e alta complexidade que estão descritos ou normatizados
lá na portaria de consolidação número 6, né? Então, é importante, se eu quero entender bem para que uma emenda serve, né, qual é o objetivo de financiamento daquele dinheiro, é bem importante que eu compreenda qual é a origem, né? Qual é a função, qual é o objetivo daqueles valores. E isso nós vamos encontrar na portaria de consolidação número 6. Se pudermos ir para o próximo slide, que também queria tratar de uma questão bem importante, assim, recursos da saúde para enfrentamento à Covid-19. Isso tratei bem rapidamente na nossa última live com os queridos e competentes colegas do COSENS e CONASENS, né, o COSENS Santa Catarina e o CONASENS, na entidade nacional. As ações de enfrentamento à Covid e, portanto, o dinheiro empregado nelas, né, nessas ações, essas ações de enfrentamento, elas não são diferentes daquilo que os municípios já vêm fazendo, né? Certamente que com outra intensidade, né, com enfrentamento agora de uma nova doença, um vírus que até agora não tinha circulado, né, não existia entre nós, mas vamos convir que as ações de vigilância em saúde que os municípios estão fazendo, como monitoramento da situação da população nos territórios de saúde, o cuidado, a importância da atenção básica no enfrentamento à Covid, né? Por exemplo, quando um colega nosso do município, um profissional de saúde, faz um atendimento, um acolhimento no posto de saúde, verifica a pressão, verifica a temperatura da pessoa, faz uma escuta de pulmão e descarta ou não, né, problemas respiratórios que são associados à Covid-19, essas ações de enfrentamento a gente já faz no SUS há décadas, né? A área de saúde, a área médica, a área da enfermagem, a área da farmácia, elas praticam as ações de enfrentamento e essas ações não são novas, né? Não são coisas novas que tivemos que inventar para combater o coronavírus, né? Temos que reforçar, sim, né, leitos complementares, né, entre eles os leitos de UTI, a questão dos respiradores, né, que isso já é média e alta complexidade, mas quando uma portaria trata... Não, pode continuar no mesmo, obrigada. Quando uma portaria trata das ações de Covid, né? Este dinheiro que eu estou te repassando via emenda é para enfrentamento, né, para ações de Covid. Na verdade, essa portaria ele está tratando de grande, se não todas, né, as ações de saúde que os municípios já praticam, né? E aqui eu sei que também estados, né, fazem parte desse enfrentamento, mas aqui eu vou me referir sempre a municípios. E por isso que quando saiu a portaria a 488 de 2020, que tratava lá do incremento das emendas, né? Emendas de incremento PAB, emendas de incremento MAC, e também dos equipamentos permanentes e veículos sanitários que os municípios poderiam adquirir com esses recursos que a partir de março, né, começariam a ser enviados aos nossos fundos municipais. E aí logo em seguida veio a portaria 545 e disse, olha, tudo isso que está na 488, ok, os municípios podem fazer, mas também esse dinheiro pode ser utilizado para enfrentamento do coronavírus. Para mim, tecnicamente falando, as duas, se ações de enfrentamento à Covid conversam com as ações em saúde que a gente já pratica, desde que o SUS existe e antes também, então não há sim uma diferenciação ou uma problemática, né, entre ações de saúde e ações de Covid. E aí vem
né, eu acho que fica respondida uma situação que né, já chega assim, eu posso utilizar, não apenas com recurso de emenda essa dúvida, né, mas também com os recursos que têm chegado específicos para a Covid lá na nossa conta de custeio. Eu posso utilizar um recurso que está carimbado como Covid para compra de medicamentos? Pode sim, porque, assim, claro, né, desde que esses medicamentos eles sejam, no mínimo, da lista básica, né, tu podes utilizar os recursos Covid, né, para a compra desses medicamentos, que eles estejam ou na tua REMUME, na tua Relação Municipal de Medicamentos, ou se você não tem REMUME, que estejam na Relação Nacional de Medicamentos como sendo medicamentos de atenção básica, né, da chamada lista básica, você pode utilizar. Por quê? Porque não existe ainda, lamentavelmente, nós ainda não temos um remédio que cura a Covid. O que nós temos são medicamentos, assim como ações de cuidado em saúde, cuidado médico, cuidado da enfermagem, cuidado da fisioterapia, né, da assistência farmacêutica, ações para melhorar a situação da pessoa, né, da situação que ela se encontra doente, até que ela se cure. Mas não há um remédio novo, né? Não tem uma ação nova em saúde que a gente possa realizá-la e curar a Covid. Então, eu chego a dizer que, dependendo do uso desses recursos, né, você praticamente pode usar os recursos Covid e para sem fim de gastos, né, de ações / gastos, né. Podemos voltar para o slide 3? Obrigada. O slide 3, desculpa, para o 2. Desculpa, o segundo, muito obrigada. Além da questão das portarias, que é o nosso foco, nós tivemos, como eu comentei, esses recursos com carimbo Covid-19, né? Que foram 3 portarias. A portaria 395, que em alguns estados, né, esses recursos foram não foram divididos com os municípios, em outros sim, né? A portaria 395 diz que esses recursos são para o Distrito Federal e estados, né? Em Santa Catarina também teve uma negociação CIB, né, sobre esses valores. Aí logo em seguida tivemos uma outra portaria 480, né, que também repassou valores, e a 774, que foi o último repasse, e essa última portaria, a 774, ela trouxe algumas dúvidas. Por quê? E confundiram essa portaria, esse repasse, com emenda. Teve alguns municípios, não necessariamente Santa Catarina, mas alguns municípios confundiram isso com emenda. Por quê? Porque você tem nessa portaria uma lista de municípios que receberam recursos a partir, vou chamar de uma produção, né, mensais da atenção básica, e outra lista de municípios que receberam recursos pela produção, pela alimentação e homologação de valores MAC, né? E aí essa situação de homologação, valores MAC e alimentação fez com que algumas gestões confundissem isso, né? Esse recurso pontual que caiu lá em final de março, início de abril, com que fosse confundido com o incremento MAC. Não, a portaria 774 não é incremento MAC, né? Então, sanada essa situação, passo para para o próximo ponto, que tivemos ainda a Lei Complementar 172. Essa Lei Complementar 172, ela fala especificamente de transferência e transposição de saldos, né? Diga-se de passagem, um PL, né, um projeto de lei
da Carmen Zanotto, né, da deputada Carmen Zanotto, e também a gente acredita, né, enxerga como uma grande conquista do movimento municipalista, né, de todas as entidades municipalistas, essa aprovação do PL na lei complementar. E por que eu trago isso para a nossa conversa? Porque a gente tem municípios com saldos de emendas, né? Sejam saldos de emendas tanto de repasses de incremento, MAC, PAB, de anos anteriores, né? De 2019 para trás, como também saldos de emendas de compra de equipamentos permanentes, né? Então, a esses saldos, eu sei que não é o foco da gestão de convênios, né? Ou de quem lida, né, com recursos de emenda, mas eles também, desde que esteja decretada, desde que continue, né, a decretação da situação de pandemia, de questão de saúde pública, esses recursos eles podem ser reorganizados, redirecionados nesses saldos para enfrentamento, para qualquer ação em saúde, mas também para enfrentamento da Covid-19, né? Saldo, quero aqui deixar bem claro, o que é saldo, né? Saldo é a sobra de um valor principal. Então, se em algum momento vocês tiverem lá no município uma emenda que, vamos supor, uma emenda de um equipamento permanente, que nunca foi executada aquela emenda, não sei, uma emenda em 2016, eu recebi um valor para compra de uma cadeira odontológica, né? Isso, eu nunca mexi naquela emenda, né? Aquele valor ficou parado na conta. Isso caracteriza, esse valor está caracterizado como saldo? Não, esse valor não é saldo, porque você nunca executou o objeto daquela emenda. O máximo que você pode fazer nesse caso, de você ter um valor de emenda para compra de equipamento permanente que nunca foi executado, é reprogramar, né? Você pode reprogramar, mas não para uso no custeio, não para uso de custeio. Aí a gente tem todo um caminho, né? Um percurso a seguir que passa pela reprogramação. Você pode mudar o objeto, né, a ser adquirido com essa emenda, mas não pode mudar a função desse objeto, né? E aí tem a ver um nível de atenção à saúde, né? Então, se eu tinha recurso, eu tenho recurso lá cheio de uma emenda para compra de uma cadeira odontológica que eu nunca executei, eu posso reprogramar esse recurso para comprar ainda um equipamento permanente, né? Não para custeio, para equipamento permanente, desde que esse equipamento permanente ele esteja na atenção básica. Por quê? Porque a cadeira odontológica que eu deveria ter comprado era para atenção básica. Né? Então, mas esse é uma outra situação, né? Então a gente também pode reprogramar uma emenda que eu nunca usei, mas não pela lei complementar 172, né? Por quê? Porque se o valor está cheio, ele não é saldo, né? Há uma outra forma de reprogramação, mas não pela 172. Podemos ir para a quarta, então, para o quarto ponto. Mais uma. Isso, muito obrigada. Essa emendas para ações Covid. As emendas, né, quem está na área, quem é do setor de gestão de convênios está mais do que familiarizado ou familiarizada com os ícones lá do sistema, né? Vocês podem ter percebido que no momento quando vocês ingressam lá com o login, a senha do município de vocês, apareceu este ano essa imagem, né, de emenda para Covid, né? E isso também foi um ponto que chegou como dúvida na confederação, né, se no momento dessa vinculação, né, olha, eu sei que
tá o dinheiro lá da emenda pronto, agora eu vinculo isso para incremento MAC ou para recursos de emenda de Covid, né? Depende, né? Depende do que, como você, se vocês, primeiro, vocês estão com uma funcional programática nova de recursos Covid, né, lá na sua lei orçamentária, né, e aí temos que chamar nossos colegas da contabilidade para isso, e depende do entendimento também do secretário ou da secretária de saúde. Eu reforço que para mim, né, para a parte, né, embasada numa literatura, né, que me acompanha, né, numa série de textos, né, para mim ações de enfrentamento à Covid são ações em saúde. Então, se eu tenho que escolher entre a vinculação desse valor do incremento MAC em MAC ou enfrentamento à Covid, para mim, Carla, seria indiferente, né? A não ser que eu tenha um reforço, necessidade de um reforço, e isso a maioria dos municípios tem, da atenção básica também, né? De eu poder utilizar alguns valores, ou compra de EPI também, né? Então, não é... vocês visualizaram lá no sistema esses 2 ícones, né? Teve alguns municípios que receberam que tiveram habilitação do seu incremento MAC antes dessa nova funcional programática Covid, que aí daí não tinha, né? Escolheram a vinculação desse valor no MAC. Não, assim, não há um enorme prejuízo nisso, né? Mas também não é um grande problema, desde que se tenha essa justificativa e esse entendimento que ações de enfrentamento à Covid são também ações de saúde, de vigilância, ações de assistência farmacêutica, ações de atenção primária, atenção básica, tá? Quanto a isso, não vejo grandes prejuízos, né? Luísa, não sei se tu queres fazer algum adendo mais técnico quanto ao sistema. Boa tarde a todos. Uma coisa simples, eu creio assim que muita gente, como você falou, quando surgiu a questão do Covid, já estavam lançados, e a dúvida é assim, principalmente para municípios pequenos, que o seu Covid não ficaria muito amarrado à situação. Então, eu creio que a maioria, quem tinha essa dúvida, acabou cadastrando direto para a FAB ou para a MAC e não ação Covid, porque entenderam que dentro do FAB ou dentro do MAC o Covid estaria subentendido, vamos dizer assim. Não sei se seria essa questão, mas eu creio que a maioria dos municípios onde a gente atua tinham essa dúvida e foi dessa forma que fizeram. Sim, tá corretíssima. Os valores de custeio Covid, eles são de custeio, mas têm a liberdade de serem empregados em qualquer nível de atenção ou qualquer política específica, vamos dizer assim, né? Não fico fechado entre aspas, né? A único, ou só PAB, então se é PAB é atenção básica, ou se é só MAC, é só média e alta complexidade, né? Mas, como eu digo, com uma boa justificação, e aí quem é que nos auxilia muitas vezes a justificar são pessoas, no geral, profissionais que têm conhecimento, que têm bagagem na área de saúde pública, tipo pessoas com especialização em saúde pública ou com graduação em saúde coletiva, né, que são chamados sanitaristas, né? Aí você tem sanitaristas de áreas de origem da enfermagem, da psico, do serviço social, da própria administração, contabilidade,
da medicina também, mas para termos uma boa, como é que eu vou dizer, uma justificativa que logo lá na frente, né, não nos traga questões só com o Tribunal de Contas, ou mesmo com o nosso controle social, né, é sempre bom ter essas referências, né, do que são ações em saúde e para que elas servem. E eu me esqueci de falar no início, né, mas isso também consta lá nas portarias dos recursos COVID, a situação, e se para recursos COVID, portanto, a 545 entra nessa situação, é a necessidade dos municípios terem o seu plano de contingência, né? Parece que é meio, né, longe da situação de emendas, mas assim, o município, vou dar um panorama, né? O município que ainda não tem caso confirmado de Covid-19 no seu território, né? De repente pode pensar assim, bom, se eu não tenho caso confirmado, eu não preciso ter um plano de contingência, e se eu recebi, e ponto 2, e eu estou recebendo recursos de enfrentamento à Covid e eu não tenho caso, o que eu posso fazer com esse recurso? Ora, vamos por partes, né? Primeiro, todo município tem que ter seu plano de contingência produzido, porque se você ainda não tem caso confirmado, você está lá naquele nível de alerta, né? O alerta, né, a situação de alerta, ela também demanda uma preparação, né, do município, e essa preparação ela tem que ocorrer na vigilância em saúde, tem que ocorrer na assistência farmacêutica, tem que ocorrer na média e alta complexidade, tem que ocorrer na atenção básica, atenção primária. Então, onde eu vou avisar para os órgãos fiscalizadores, assim como para a minha população, como estou me preparando, né, caso eu tenha situações confirmadas de Covid-19, caso eu tenha óbitos, né, porque não quer dizer que pode ser um munícipe de vocês que está em outra cidade ou mora, né, ou trabalhava numa outra cidade, mas tem a sua residência no município de vocês. Então, como vai ser feito o sepultamento lá no município de vocês, né? A pessoa morava em outro lugar, mas provavelmente a família vai querer sepultar no município de origem da família. Então, isso tudo tem que estar previsto, né, organizado no plano de contingência. E nós temos a 480, recursos COVID, a 774, recursos COVID, e, portanto, a 545, que trata das emendas, e dizendo, olha, as emendas de incremento PAB, MAC e compra de equipamento, vocês podem redirecionar para o enfrentamento à COVID, elas chamam, no mínimo essas 3 portarias, chamam para a necessidade da existência de um plano de contingência nos municípios. Então, é importante, né, eu sei que eu estou aqui conversando com várias áreas diferentes, mas complementares, mas é extremamente necessário, primeiro, por uma ação de saúde pública, segundo, por uma questão de uso de recursos, que vocês tenham, e aí no uso de recursos, e vocês justifiquem por que eu fui lá e cliquei no íconezinho do coronavírus, né, e não do incremento PAB, e não do incremento MAC, que haja um plano de contingência, né? Eu não tenho caso, ok, você não tem caso confirmado, você está no nível alerta, mas tem que ter esse entrelaçamento entre planejamento, execução, ações e recursos financeiros, senão daqui a pouco os tribunais de conta, o controle social, eles, né, atuam dentro das suas, né, do seu escopo, e vão dizer, mas você atrelou a emenda de bancada ou a emenda individual para o coronavírus, você não teve caso confirmado, você não tinha plano de contingência, o que você fez com esse recurso? Então, vejam que os recursos federais, eles são uma ponta, um link dentro de uma série de uma cadeia de ações
e que tem como objetivo o desenvolvimento de uma política pública, né? Então, não podemos sair dessa, né, desse entendimento, dessa associação de ações com planejamento com o recurso que nós temos recebido. Não sei se alguém gostaria de fazer alguma outra colocação. Luísa, Natasha? Nós temos uma pergunta aqui. As ações efetuadas sobre o Covid-19 devem ser inclusas no Plano Municipal de Saúde para 2020, na programação orçamentária 2020 da PAS, né? Ele colocou aqui, Plano de Assistência de Saúde. Ele se refere a 301 ou 122? A 122 é o quê? A 301 eu lembro, mas a 122 não. É uma pergunta aqui que eu posso procurar já para ver. Mas a pergunta é se tem que estar no plano de saúde, mas pelo que a gente percebeu, mesmo essa de transposição, ele tem que estar no plano, né? A transposição tem que estar na PAS. E eu entendo que, a não ser que seja alguma... E aí, mais do que nada, entram cidades de médio e grande porte, tá? Por que eu digo cidades médio e grande porte? Demandariam, entendo que teriam uma maior demanda de ter que alterar, não se tratando a 172, sim, tem que alterar, tá? Se vocês forem fazer remanejo de saldo para questões específicas. Mas se for para incremento, PAB, MAC, ou ações que o município entenda como de enfrentamento à Covid, a não ser nesses grandes centros, né? Eu entendo que, como as ações de enfrentamento, elas conversam com as ações que o município já tem realizado, não sei, eu não vejo essa necessidade de alterar a PAS. O que precisa, sim, de alteração da PAS é a 172, né? E aí a questão da recepção dos recursos no orçamento, nós lançamos uma nota técnica, assim como o Conasems também, né, lançou uma nota técnica, onde se dão ideias de como essa recepção contábil e em que subfunção elas podem ser realizadas, tá? Porque dependendo do estado, uns estados, ou dependendo da situação do município, pode ir para 301, ou não, ou se faz uma funcional programática específica para a saúde, e aí você tem uma subfunção, uma funcional programática específica para a Covid, aí você tem uma subfunção também Covid, depende de cada estado, mas se tiverem uma situação pontual, podem entrar em contato com a confederação, e aí a gente, tanto a área de contabilidade da CNM quanto de saúde, a gente vê qual é a situação do município, quais são os entendimentos dos colegiados de contabilidade também daquele estado, né, onde o município fica, para repassar a resposta mais acertada, né, para o contexto, para o entendimento daquele estado, né? Diga-se de passagem, também tem um colegiado muito bom de contabilidade aí em Santa Catarina, né? Algo que eu não tratei no início foi, e é uma... não tratei, né, da questão das emendas individuais e de bancada, falei, né, do uso da folha. Não, ainda não. Esse é um assunto não? que Tá. todo mundo também. E essa é uma próxima pergunta. Tá, e desculpem o lapso, é que essa é a terceira live do dia. Aí, né, a gente confunde tudo. Mas, assim, outra super pergunta recorrente, né? Eu posso... que é a grande dor de cabeça da saúde, da assistência, né, uma dor de cabeça, né, entre aspas, da educação é o custeio, né, e
grande grupo de despesa desse custeio é a folha, né? Quando se trata de incremento MAC ou PAB, a gente só não pode utilizar esse valor quando esse incremento para pagamento de pessoal, né? Quando esse incremento ele tem por origem uma emenda individual, tá? Aí algumas pessoas dizem assim, não, mas eu li lá em 2017 ou 2018 que não pode nenhuma emenda, e portanto nenhum incremento PAB e MAC pode ser utilizado para pagamento de folha. Bom, eu discordo de que nenhuma emenda possa ser utilizada, e discordo por quê? Porque lá no artigo 166, no seu parágrafo 9º e 10º da Constituição Federal, artigo 166, parágrafo 9º e 10º, está lá bem explícito, né? Tem uma frase lá que diz que está vedado o uso de emenda individual para pagamento de folha e encargos sociais. Então, no texto da Constituição Federal, essa é uma emenda, né? Esse texto é resultado de um emendamento lá em 2015 para 2016, diz vedação para emenda individual. Então, está lá no texto, né? E nós temos vários tipos de emenda. A gente tem emenda de bancada, a gente tem emenda de relatoria, a gente tem emenda individual. Então, eu entendo, portanto, a partir da análise desse texto constitucional, do artigo 166, que se eu recebo o incremento MAC ou PAB por emenda de bancada, eu posso utilizar para pagar folha. O que eu diria, isso sempre olhando para o texto, para a normativa federal. O que pode acontecer é que daqui a pouco o Tribunal de Contas do Estado entenda diferente? Acho que não, porque porque o Brasil, né, são 20 e poucos estados, pode ser que cada Tribunal de Contas ou outro órgão de fiscalização entenda diferente, mas nada impede da gente ter o texto constitucional, e ele existe, né, o artigo 166, para justificarmos por que o meu município recebeu o incremento PAB ou MAC por emenda de bancada e eu paguei folha com esses valores. Porque lá no artigo 166, parágrafo 9º e 10º, eu não me lembro se é o 9º ou se é o 10º, mas é um desses dois, diz vedação de emenda individual, do uso de emenda individual para pagamento de folha em encargos sociais. Então, se inventarem uma emenda Covid, uma emenda com outro nome que não diz individual, você vai poder usar para pagamento de folha, tá? Existe um percentual para isso, vamos dizer, receber uma emenda de 100 mil. Tem um percentual que pode ser designado para o pessoal ou ele pode usar 100% desse recurso? Boa pergunta. Não existe um percentual, né? Isso nem nenhuma normativa existe, que eu não posso utilizar tudo para folha ou eu tenho que utilizar 30% para folha. O que tem que existir, sim, de novo, um olhar para a construção da onde vem esse incremento PAB, por exemplo. Ele é a soma, né? O teto do incremento, ele tem um cálculo, né, para que se chegue a um determinado valor. E esse cálculo ele tem a ver com o meu PAB, com o já extinto, né, porque não existe mais, com o meu PAB variável e meu PAB fixo. O PAB variável, para quem não lembra ou não conhece, o PAB variável era um piso de atenção básica variável que era composto por um monte de programas de saúde. Esses programas sem saúde, eles executavam uma série de ações sem saúde, as mais diversas possíveis, mas todas na atenção básica. Então, por que eu resgato essa situação? Porque aí eu entendo que não diz
não há uma normativa que diga que eu não posso utilizar 100% do incremento PAB em uma única coisa. Mas eu também tenho que ter o bom senso bom senso é um termo extremamente subjetivo, né? Por isso eu recorro, então, à normativa, de que o incremento PAB ele é o resultado de um somatório de valores de uma série de programas de atenção básica. Então, o mínimo que eu esperaria, se eu fosse analisar as contas de um município, é que com esse dinheiro de incremento PAB, esse município olhou e aportou mais recursos para várias ações de saúde, né? E eu sei que no dia a dia, né, esse incremento, quando a gente consegue com esse incremento pagar folha, ele é extremamente importante. Eu não estou retirando. Aí teríamos que ter uma outra live ou uma semana de live para falar sobre subfinanciamento do SUS ou pelo desfinanciamento do SUS. Eu sei dessa realidade nos municípios. Mas, assim como o incremento PAB, qualquer outro repasse que ele seja usado 100% para uma única coisa, para uma única ação, eu fico preocupada com isso. Fico preocupada porque daqui a pouco eu tenho que justificar e vão dizer, mas vem cá, você não tem outra preocupação no teu município do que pagar folha, né? Então, como é que você vai se sustentar? Imagina que o incremento PAB ele acaba amanhã, né? Ano que vem. E, né? Como é que você, município, vai pagar folha, né? Se acabar o incremento, né? PAB. Então, assim, esse bom senso a gente tem que ter, e aqui admito, né? Da dificuldade da gente, né, o que é ter bom senso, né? Eu olharia, então, para as portarias que compõem as políticas de atenção básica para entender o que eu posso fazer, qual é a extensão do fazer daqueles recursos que chegam via incremento PAB. Né? Fazer o balanceamento. Nós temos uma outra questão que também continua com mais ou menos na mesma linha. O município recebeu um recurso de bancada para a Covid. Ele pode contratar um pessoal extra com isso, pagar um pessoal, ele vai precisar de mais profissionais nessa hora. Tem algum impedimento quanto a isso? Ele pode pagar esse profissional? Pode. Qualquer ação em saúde, e aí entra a contratação de pessoal, e contratação tem a ver com custeio, né, com despesa corrente, você pode utilizar o incremento, com certeza. Né? O incremento PAB, daí para contratação de profissionais linkados, associados a serviços de atenção básica, né? E o incremento MAC para profissionais associados a estabelecimentos de saúde, a serviços de média e alta complexidade, né? Assim como, falando aqui incremento MAC, por exemplo, eu preciso contratar, eu já tenho um convênio, né, um contrato com um estabelecimento, um prestador de serviço, sei lá, raio-x, né? Ou eu preciso aumentar o número de tomografia de pulmão, de um exame de imagem de pulmão. Eu posso utilizar o incremento MAC para pagar esse prestador que vai me fornecer um maior número de exames de imagem de pulmão? Pode, e está mais do que justificado. Né? Claro, você tem que ter todo um rearranjo, né? Uma revisão contratual, né? Mas pode sim. A questão disso é o número de PAB, hoje o valor do PAB, os municípios sabem que eles têm assim, um valor ampliado, tudo baseado na produção. Mas o MAC, a maioria dos municípios tem um valor muito pequeno. E a pergunta, já houve essa pergunta, esse questionamento, você pode usar o recurso do PAB para o MAC na questão COVID? Boa pergunta. Depende. Depende. O seu teto já esgotou, né? Seu teto esgotou. Tem município aí que tem 8 mil, outros tem 20 mil. É que eu entendo o seguinte, olha só. Tem exames, especialmente aqueles laboratoriais, né? Aqueles que a gente faz, sei lá, colesterol,
glicose, e tem aquele teste do dedinho da glicose que a gente faz no posto de saúde, né, bem rápido, mas tem um que acho que é frutosamina, que vê o histórico do teu, acho que era açúcares no sangue, né, ao longo do tempo. Mas tem exames de urina, exames clínicos, laboratoriais, mas que não são exames de alta complexidade, né? Não vamos longe, né? Mulheres, o exame citopatológico. O citopatológico, né? Ou seja, aquela coleta que se faz do colo de útero, né? Para verificar possíveis questões de câncer de colo de útero, a gente não faz ela no posto de saúde, na unidade básica de saúde. Onde eu moro, eu faço, por exemplo, né? Tem uma enfermeira da equipe, né, de saúde da família, que todo ano eu vou lá, me consulto com a Helena, com a enfermeira Helena, e ela faz essa coleta do citopatológico. Esse exame, ele está vinculado a um serviço de atenção básica, né? O teste, aí falando em enfrentamento da COVID também, o teste COVID, ele também pode ser feito, aquele que detecta se a gente está com anticorpo, né? Ele também pode ser feito na atenção básica ou pela vigilância em saúde. Então, por que eu não poderia usar o incremento PAB para pagar por exemplo, um exame laboratorial na atenção básica, né? Tipo citopatológico, tipo um exame de sangue para ver se a pessoa está com anemia ou não. Pode sim. Raio-X eu já não tenho minhas dúvidas, teria que fazer uma pesquisa maior, né? Mas teste rápido de COVID e algumas ações em saúde, exames que são solicitados, né, pela atenção básica, eu entendo que sim, que, né, mesmo sendo exames clínicos, você possa pagar com incremento PAB, né? E digo, tem um programa que existe desde 2019, que é o programa Saúde na Hora, né, que é aquele que estende horário do posto de saúde e tal. O programa Saúde na Hora prevê repasses para municípios que fazem alguns exames lá na atenção básica. Esses exames são coletados na atenção básica, enviados para o laboratório. Então, já um programa de atenção básica, atenção primária, que compreende, né, que tem dentro um dos escopos das suas ações exames laboratoriais. Então, por que eu não poderia usar meu incremento PAB para pagamento de exames solicitados lá na atenção básica, exames, desde que esses exames não sejam de alta complexidade? Tipo, tomógrafo. Tomógrafo é alta complexidade, aí eu não vejo como justificar. Um raio-X, tenho as minhas dúvidas se poderia ou não, aí podemos fazer uma pesquisa maior sobre a possibilidade de usar recurso de atenção básica para raio-X, por exemplo. Então tá, tem várias perguntas, eu vou deixar para o final agora. Se quiser continuar com os slides, depois a gente vai conversar. Carla, acho que... Diga. Eu queria, na verdade, voltar um pouquinho sobre o pagamento de pessoal. Nas últimas semanas a gente teve alguns questionamentos por conta da emenda constitucional 100 de 2019. Ela possibilita, né, que as emendas de bancadas se tornaram, na verdade, impositivas. E a preocupação de alguns gestores do pagamento de pessoal nesse ano, né, já que elas se tornaram impositivas. Então, só para reforçar, né, o teu entendimento em relação a isso, as emendas de bancada, mesmo se tornando impositivas, elas são passíveis, sim, de pagamento de pessoal. Então, a gente fez uma consulta essa semana com a CNM e também com o Ministério da Saúde, e o entendimento é o mesmo, permanece, sim, essa possibilidade de fazer os pagamentos com emenda de bancada. Isso, correto, Natasha, até tu, né, enviaste um questionamento para o Ministério, ele respondeu, e assim, essa resposta do Ministério, eu concordo com ela 100%, porque o que o texto constitucional diz, lá no artigo 166,
parágrafo 9º e 10º, ele é explícito, ele fala lá em emendas individuais. Ele não diz emendas impositivas, ele fala emendas individuais, está vedado para emendas individuais. Então, mesmo que as de bancada, né, as de bancada e as individuais, elas passem a ser impositivas, essa regra de não poder utilizar a emenda para pagamento de pessoal, ela só se aplica às emendas individuais, né? Que bom que as emendas de bancada, acho que foi a emenda constitucional 100, né? Que tornou elas... 100 de 2019 e já vale Isso. para esse ano, 2020. Isso, que tornou elas impositivas. Isso é ótimo, porque quer dizer que, assim como as individuais, as de bancada, o governo federal ele é obrigado a nos repassar esse valor. Mas em nada muda, que elas tenham se tornado impositivas, em nada muda, né? Bancada pode ser utilizada para pagamento de pessoal e encargos sociais. Perfeito, Carlinha. Acho que tu ias colocar mais um questionamento, Luísa? Não, aqui tem uma questão também que apareceu para nós, se a gestão municipal não tiver como ofertar todo o serviço necessário neste momento agora de pandemia, ela pode fazer a contratação de entidades para fazer esse tipo de serviço? Contrata uma entidade e ela assume a gestão para poder tomar frente do Covid. Pode fazer isso. Claro, você vai ter um modelo de contrato, né? É interessante também envolver o Conselho Municipal de Saúde, né? Se é uma ação, em que sentido, né? Envolver o Conselho? Primeiro, porque é o controle social, né? E segundo, porque se é uma ação que ela está muito fora, e o enfrentamento à Covid, dependendo do porte do município, pode não ter uma ação que linke o enfrentamento à Covid às ações que já vinham sendo realizadas. Envolve o conselho, que mais? E contrata... Temporário, não tem, eu não vejo problema nenhum. Aí com uma ação que não era prevista na lei orçamentária, né? Você tem que fazer aquele estudo do impacto financeiro e orçamentário, né? Que tem que mandar para a Câmara, né? Isso é importante lembrar. Se é uma ação muito fora daquilo da amplitude que a programação anual de saúde nos dá, né? Tipo um hospital de campanha, né? Aí eu entendo que sim, você pode ser um incremento MAC, a emenda, né? Para a contratação de uma instituição que vá organizar, né? Montar toda essa estrutura, que vai fazer a gestão das equipes, né? A gestão, digamos, de pessoas, né? Com incremento, né? Pode. Eu antes, né, passaria pelo Conselho Municipal de Saúde, até por um resguardo do próprio gestor, né, ou da gestora. Né? Essa é uma questão assim, que a gente trabalha muito, principalmente nesse cadastro de emendas, monitoramento de emendas, a readequação dessas emendas, passar pelo Conselho, né? Isso é uma segurança, né, para o gestor. Eu, nesse ponto, como eu sou conselheira municipal de saúde aqui em Porto Alegre, eu vejo que a gestão atual, né, aqui em Porto Alegre, passa quase tudo pelo conselho. E não é porque gostem, né, de ter que depender o tempo inteiro do conselho, mas é também uma tranquilidade, né, para quem está assinando, para quem está ordenando despesa. Dizer, olha, eu apresentei para o controle social e o controle social avaliou e disse que estava tudo bem, né? Então, é claro, a gente, né, tem uma lei federal que trata do controle social, né, 8142 de 1990, mas além de a gente estar cumprindo uma lei federal, eu entendo que é um alívio também para o gestor, caso ele seja, ou para a gestora, né, caso seja, né, questionado no futuro, né,
Então, eu sempre comunicaria ao conselho. Nós temos aqui, voltando só um pouquinho atrás, a questão quando nós falamos em pagamento de exames, alguns exames laboratoriais, principalmente mais simples. Tem uma pergunta aqui se os valores a ser pagos serão os praticados pelos laboratórios ou somente o valor da tabela SUS do SIGTAP? É uma pergunta. Sim, aquela tabela SUS é quase impossível de ser praticada, né? Com o mercado, né? Digamos, com os valores, com os custos que o mercado tem. Então, o que alguns... sim, há uma complementação, né? Você toma por base a tabela, o SIGTAP, né? A tabela SUS, mas você complementa. O que eu sei que existem em alguns estados, via CIB, né? Pela CIB, se pontuaram qual é o máximo de complementação desses valores. Então, é importante que vocês, né, as gestões municipais, ao fazer essa complementação, que é necessária, porque eu acho que é bem difícil, a não ser via consórcio, né? Claro que eu sei que Santa Catarina tem muitos consórcios, né, que deixam, né, tornam esse processo mais econômico, né? Mas se não tem consórcio, você vai contratar direto, eu antes pediria a minha CIR, a minha CIB, se existe algum tipo de pactuação sobre qual é o máximo de complementação que eu poderia fazer, né, nesses valores, para não... Eu sei que alguns estados fazem isso, outros não, imagino que em Santa Catarina isso ocorra, né, para alguns preços, mas tu pode, sim, exames de baixa complexidade, né, pode ser como poderia, se ainda existisse o nosso PAB fixo, né, se ele ainda existisse, poderia ser utilizado para pagamento de exames de baixa complexidade, né, solicitados por profissionais vinculados a serviços de atenção básica, pode. Nós temos lá isso aí, quando você fala em consórcio, até inclusive achei bem interessante esse ano, que a portaria 448, ele normatiza a questão de pagamentos a consórcios, né? Então, nós temos ali o texto dela, né, que quando o município, quando participante de consórcio público, ele poderá destinar os recursos oriundos de emenda parlamentar de incremento MAC para remuneração de produção de serviço vinculado ao respectivo consórcio. Isso. Então, aí eu creio que o município vai conseguir usar esse recurso MAC de uma forma mais otimizada, né? Acho que caiu a só EPIs, tá me ouvindo bem? Agora voltou. Estão me ouvindo? Sim, agora sim. Ok. Viu, os consórcios, eles também são muito importantes para a compra de EPI. E aí, se eu tenho recurso de atenção básica, inclusive incremento PAB, para compra de EPI, eu não vejo problema algum, e aí, de novo, olhando para as portarias, ou seja, para as normativas, de eu pegar uma parte do meu incremento PAB, utilizar esse valor para compra de EPI e repassar esse valor para essa compra para o consórcio, porque, vamos lá, eu estou falando só para compra de EPI, porque vamos lembrar, consórcio, ele não pode executar ações de atenção básica, né? Atenção básica que tem que fazer o município, mas compra de EPI não é uma ação em saúde. E se eu tenho incremento PAB, e com esse incremento PAB eu decidi que uma parte dele eu vou utilizar para comprar EPIs para as minhas unidades básicas de saúde, para o meu CAPS, né? Por que eu não posso pegar uma parte desse incremento, que seria destinado e que vai ser destinado para a compra de EPI, e repassar para o consórcio municipal fazer essa compra de EPI, que ele vai conseguir um valor muito melhor do que provavelmente eu, sozinho, como município, vou conseguir. E aí, quando ele faz essa compra, né, me remete, e uma parte desse EPI vão para atenção básica, né, porque EPIs não são apenas para os ambientes hospitalares, né?
Então, se tratando de incremento PAB, que uma parte desse incremento possa ser utilizado para custeio de EPIs, não vejo problema, não vejo impeditivo nas normativas para que essa compra desse EPI, que vai ser destinado à atenção básica, seja feito pelo consórcio. Não vejo, tá? Ótimo. Então, só mais uma perguntinha, e vou passar para a Natasha, que ela tem um questionamento. Voltando atrás, lá na transposição também, o saldo de recurso de conta investimento pode ser alterado para custeio? O saldo de naquele saldo de 2017, o que tinha de saldo em conta lá, a maioria era equipamento. Nesse momento, pode ser ajustado para custeio? Pode sim, pode sim, e isso está muito bem descrito tanto na nota técnica do CONASEMS, né, quanto na nota técnica da Confederação. A da Confederação é a número 24, né, tranquilamente, você pode fazer, né, você tem saldo do investimento e reprogramá-lo para custeio, pode sim. Ótimo, obrigada. Natasha? Imagina. Então, eu tenho algumas perguntas aqui também. E a primeira é bem curta, né? Pode ser feita a compra de medicamento com recurso das emendas? Essa é uma pergunta polêmica, mas vamos lá. Mas é uma pergunta de ouro. Então, olhando para as normativas, né? Eu adoro a portaria, né? Eu adoro ler portaria, adoro uma lei complementar. Eu acredito que gestão da saúde ela se faça a partir de textos, né? Dos textos das portarias, das normativas que o governo federal publica, assim como, né, as secretarias estaduais de saúde. Quando eu olho para as portarias que tratam do financiamento da assistência farmacêutica, tá? Que elas estão lá na portaria de consolidação, as regras da assistência farmacêutica do financiamento, estão lá na portaria de consolidação número 6 de 2017. E quando eu olho ano a ano, né, as portarias que tratam das emendas federais na área da saúde, então, olhando para esse conjunto de documentos, não enxergo um fragmento, nenhum artigo, nenhum inciso, nenhum parágrafo que façam a vedação do uso de emenda para compra de medicamentos, né? Então, olhando para esses documentos, eu não enxergo vedação, né? O que existe, sim, e como quase tudo na vida tem dois pontos, né? Dois olhares, né? Existem algumas decisões do Tribunal de Contas da União que apontaram por situações específicas municípios que fizeram uso da emenda do incremento, né, PAB, por exemplo, para compra de medicamentos, né? Então, vou dar um exemplo de uma das decisões que eu vi do Tribunal de Contas da União. O município, ele tinha recursos na conta da assistência farmacêutica, que é um repasse feito mês a mês pelo Ministério, tinha lá recurso não utilizado totalmente, e pegou o seu incremento PAB para compra de medicamentos. E aí o Tribunal de Contas, né, apontou, disse, olha, como é que você usa o incremento PAB para comprar medicamento se você nem utilizou todo o recurso que o Ministério te envia mês a mês para fazer essa mesma coisa, né? Então, há uma série de situações que municípios foram apontados no uso do incremento PAB para compra de medicamentos, mas desde que essa é a minha opinião técnica, desde que a gente não repita aqueles erros que aqueles municípios cometeram e analisando as portarias de financiamento e as portarias de emenda, eu entendo que os municípios podem sim utilizar o incremento para compra de medicamentos, tá?
Que medicamentos são esses? Não é o xarope patati patatá. São os medicamentos que estejam na tua lista municipal de medicamentos, na tua REMUME, quando se tratam de incremento PAB, né? Ou se você não tem REMUME, na lista da Relação Nacional de Medicamentos, lá no anexo que trata a assistência farmacêutica básica. Desde que você se mantenha, né, norteado, né, a gestão se mantenha norteada por uma dessas duas listas, eu entendo que você pode utilizar o incremento PAB, né? Repito, olhando para quê? Para as normativas federais. Aí vocês podem dizer assim, Carla, é que aqui em Santa Catarina o Tribunal de Contas entende diferente. Bom, se o Tribunal de Contas entende diferente, acho que vale a pena. Então, não vamos fazer, porque o Tribunal de Contas é o nosso órgão fiscalizador, mas eu entendo que tem que haver, não sei se esse é o caso em Santa Catarina, né? Mas, tem que haver uma série de seminários, de conversas com o Tribunal de Contas, para que ele nos diga onde está escrito que não pode. Onde está escrito nas normativas federais ou nas normativas estaduais que eu não posso utilizar o incremento PAB para compra de medicamentos, né? Os municípios costumeiramente utilizavam o PAB fixo para complementar financeiramente a compra dos seus medicamentos e insumos. Então, se eu utilizava o meu PAB fixo para compra de medicamentos da minha REMUME, se eu usava o meu PAB fixo para se envolver, por exemplo, as PICs, né, as práticas integrativas e complementares, por exemplo, a homeopatia, né? Por que eu não posso usar o incremento PAB? Se o incremento PAB deriva, entre outras coisas, do meu antigo PAB fixo. Então, se o Tribunal de Contas entende diferente daquilo que eu estou falando agora aqui para vocês, bom, eu acho que, né, tem que ser feita uma conversa com o Ministério desculpe, o Ministério não, com o Tribunal de Contas e olhar, né, para aquelas decisões do Tribunal de Contas da União que apontaram problemas na compra de medicamentos com emenda parlamentar, para que a gente não repita esses mesmos erros, né, que municípios anteriormente cometeram, né? Correto. Então, a outra pergunta. Como devemos proceder quando sobra saldo de recurso mais o rendimento, sendo que estamos dentro do prazo de 24 meses a contar da entrada do recurso? Como tem que proceder? Se você utilizou, você está no prazo de 2 anos, mas é que ficou uma dúvida. Esse recurso, ele foi executado e é saldo, ou é um recurso que nunca foi tocado e continua lá rendendo? E ele teve um saldo e também rendeu. Então, são duas situações. O saldo, o rendimento desse saldo, ele também tem que ser realinhado. Ele entra nesse conjunto, né, para ser reprogramado ou para questões de custeio ou para questões de investimento pela Lei Complementar 172. É o saldo e os seus rendimentos, né? Os rendimentos decorrentes, né, daquele dinheiro, né, porque o dinheiro não pode ficar parado na conta, tem que ficar rendendo, né? Uhum. Isso independente desse período, Carla? Independente desse período. Se você não fechou ainda os 2 anos e você utilizou aquele recurso para o objetivo que ele tinha, inicial que ele tinha, pronto, é saldo. E se é saldo, ele entra dentro desse entendimento da Lei Complementar 172. E a questão, assim, só um pouquinho, a questão assim, é que o Ministério não tem interesse que esse recurso seja devolvido e sim utilizado 100%, né? É essa a questão, que é bem mais fácil. Exato. Prestar conta no relatório de gestão do que você pedir para eles uma complementação, uso de saldo, essa coisa toda. Exato, Okay. Exato. Tenho mais um questionamento aqui, que é sobre o RENEM.
Como utilizar de forma correta a tabela Renem. Ele tem valores. É necessário comunicar a algum órgão, fazer uma reunião com o Conselho de Saúde? Qual a forma mais correta para gastar esse valor? Ou deve ser devolvido ao Ministério? A Luísa acabou de falar que não, né? Que nunca devolução. Tudo pode ser reprogramado, ou é reprogramado antes da Lei Complementar 172. A gente podia reprogramar, mudar o objeto, mas não finalidade, e aí isso passava pelo Conselho Municipal de Saúde, pela votação em plenária. Isso é uma forma, né? Ou agora pela Lei Complementar 172. Mas devolução, veja bem, exatamente o que a Luísa disse, não há interesse do Ministério, ele já te mandou aquele dinheiro já está na tua conta no Fundo Municipal, né? Então, e a lei federal, assim como as resoluções da CIT, tem resolução CIT, né, da Comissão Intergestora Tripartite, tem resolução CIB, ali em Santa Catarina, tem resolução do Conselho Nacional de Saúde, que nos dá a legitimidade e a legalidade, né, de reprogramar. E isso veio reforçado ainda por esta lei complementar de autoria da deputada Carmen Zanotto. Perfeito. Luísa, alguma complementação em relação à tabela Renem? Não, sobre a comunicação. Não, isso aí o que acontece, Natasha? Você comprou 100% dos equipamentos, isso a Carla falou no início. Você vai ver qual é a necessidade do município, escolhe outros equipamentos e zero o teu saldo na conta. Gasta, né? Compra o que for necessário para o município. Perfeito. Eu tenho, na verdade, uma complementação para... Não seria uma complementação, né? Compartilhamento aqui de uma situação que chegou para a gente e a Carla sempre muito gentil nessa situação de tirar dúvidas, inclusive o que se refere à norma, e nós tivemos um município que recebeu um valor de uma emenda parlamentar com portaria de habilitação, tudo correto, transferindo, né, habilitando o fundo municipal, e também recebeu um ofício um ofício do parlamentar, dizendo que aquele valor de emenda era para ser encaminhado para a PAI do município e também para uma organização da sociedade civil, uma entidade, um hospital. E aí, detalhe que esse valor era destinado à PAB. Então, eu achei estranho de início, né? Porque a nossa orientação é sempre o quê? Considerar, inclusive, a portaria de habilitação. Então, fazer um alerta, né? Porque como foi uma situação inusitada, para que vocês sempre se resguardem, né? Os colegas se resguardem sempre nas portarias que vem a habilitação, conferindo ali o CNPJ, o CNES, o valor, a que está se destinando, o PAB, o MAC. E aí eu queria que a Luísa e a Carla complementassem isso, né? Como é que a gente aconselha esse município? O que ele vai fazer? Porque ele está numa situação delicada em que as entidades também estão cobrando esse valor, porque foram informadas que receberiam esse valor. Antes da Carla responder, só complementando um pouquinho, o que aconteceu, Carla? Isso muito ano passado, esse ano até houve menos. Os parlamentares enviaram ofício aos municípios dizendo que aquele valor seria destinado à PAI. Só que eles queriam mais ou menos uma troca. Eu te dou essa emenda e você pega recurso próprio, repassa para a PAI. E daí não tem como justificar. Eu não sei se você tem uma saída para isso, mas pelo lado legal... Então, sim, isso também acontece, né? Eu sei que tem corpo técnico muito qualificado nos gabinetes, né, dos congressistas, né? Tem estudos fantásticos que saem dessas equipes, né, tanto na Câmara quanto no Senado, mas às vezes falta um entendimento um pouquinho maior do que é atenção básica e o que é média alta complexidade. Normativamente falando,
não posso pegar PAB, incremento PAB, ou mesmo recurso, se fosse um recurso mês a mês, né, que é vinculado à atenção básica, e repassar, encaminhar esse recurso para uma instituição de média e alta complexidade, como é o caso de um ambulatório, como é o caso de um hospital, e como é o caso da PAI, porque a PAI, ela presta um serviço extremamente relevante, né, e a gente sabe da importância que essa rede tem para os municípios, para os estados, para as famílias, né? Não estou aqui colocando em xeque a atuação, a necessidade e o trabalho fantástico que a PAI faz, mas não são serviços de atenção básica. Como é que eu vou pegar o incremento PAB, né? Ali no ofício, pelo que eu me lembro, era a PAI e para um hospital. Como é que eu pego o incremento PAB e repasso? Não, normativamente, a gestora, o gestor que fizer isso, está rompendo a norma, né? Está desconsiderando, passando por cima da norma. O que eu entendo que tem que fazer é entrar em contato com a equipe do parlamentar, né? Do congressista que encaminhou esse e-mail, e assim, não é um ofício parlamentar que vai dizer para o município aonde ele tem ou não que aplicar aquele recurso, porque, de novo, e eu imagino que nesse caso desse ofício que esse município recebeu, imagino eu que o município tenha como prestadora de serviços tanto o hospital quanto a PAI, né? Não é? Porque também tem que recepcionar um recurso no meu fundo municipal e pego todo aquele recurso e encaminho para o hospital da Carla, porque o parlamentar diz que o prefeito, o secretário, tenho que mandar esse dinheiro que chegou para o hospital da Carla. Mas se a Carla não tem contrato, o hospital da Carla não tem contrato comigo, não é prestadora, não é minha prestadora de serviço, não é assim que as coisas se dão. Então, eu entraria em contato com a equipe do parlamentar para entender o que ele queria fazer, né? Não incremento dos serviços que não. Oi, Carla. Está escutando bem? Né? Eu, de contas, vai ter. Estou escutando super bem. Estou escutando vocês se super puder bem. voltar um pouquinho, porque teve uma pequena falha. O que tu farias? Tá. É assim que eu. Sim, o que eu faria? Eu procuraria a equipe do parlamentar para entender o que ele estava querendo ao encaminhar esses recursos, né, ao dizer, né, e ofício que é para o município encaminhar esses recursos, e não encaminha e não repassava. Se eu sou a pessoa que assina, que cuida das contas do fundo municipal, não posso repassar incremento PAB, não posso repassar incremento PAB para uma instituição que presta serviços de saúde especializada, que seria a categorização da PAI, e muito menos para um hospital. Não dá, né? Outro tipo de recurso próprio, ou daqui a pouco incremento MAC, né? Sim, mas PAB não tem como. Até tem, mas seria um erro quem fizesse isso. Eu também entendo que não estaria sendo realizado de maneira legal, né? Luiz, alguma complementação sobre isso? Outra questão que você falou, Luiz, que existe está falhando um pouquinho. Se puder repetir, agora sim, voltou a imagem. A questão do MAC, você tem essa opção, você pode indicar o valor para a PAI, para o hospital, isso é normal. A questão é como é que o município vai repassar esse valor à PAI.
porque você tem toda uma legislação para seguir e não a Carla vai terminar de responder, mas eu creio assim que não é você repassar para a PAI, é você pagar por um serviço prestado pela entidade para o município, né? Temos a 13019, temos outras questões. Seria mais ou menos isso, Carla? Agora eu preciso de ti. Cortou bastante a tua fala. Eu não consegui entender a pergunta. Os valores repassados através do MAC. Né? Você recebeu uma emenda, você indicou ela no MAC para a PAI. Indicou para a PAI e para um hospital, por exemplo. Mas para você repassar esse valor para a PAI, você tem que ter uma contratualização, você tem que ter um serviço prestado. Não é porque recebeu o recurso que você vai repassar o recurso para eles. É um pagamento por um serviço prestado como qualquer outra entidade, seria isso? Sim, estás corretíssima. No serviço público, você não repassa antes o dinheiro para depois ter a prestação do serviço, né? Os nossos prestadores, né? Isso tem essa lógica, por exemplo, nos repasses da saúde, ela se dá no chamado grupo de repasses FAEC, né? FAEC, que tem a ver com produção. Primeiro, o prestador de serviços, ele realiza lá a cirurgia bariátrica, né? Uma intervenção cirúrgica, e daí a 45 dias o Ministério, né, se comprova, né? Há toda uma autorização de internação hospitalar, tudo mais, isso vai para dentro do sistema, e daí a 45 dias o Ministério da Saúde enxerga essa produção e em 45 dias repassa o valor dessa intervenção, dessa produção para o município. Então, já recebi algumas, ao longo do tempo, esses quase 6 anos de confederação, recebi alguns relatos nesse sentido, né? Da prefeita ou do prefeito que ligam e dizem, olha, estou aqui com a direção de um determinado hospital, né, de pequeno porte, que seja, grande porte, e estão me dizendo que o parlamentar mandou dinheiro para eles. Mas é que não tem como o parlamentar mandar dinheiro para uma entidade, que não tem fundo de saúde. Quem tem fundo de saúde são estados, municípios e o governo federal. Então, por isso que se chamam repasses fundo a fundo, e não se chamam repasses fundo nacional para conta bancária de uma entidade, né? Então, assim, sem contrato, o município, sem contratualização, sem um plano de ação daquela entidade junto ao município, dizendo quais são os serviços que ela vai prestar, não tem como, a não ser que eu queira fazer alguma coisa, né, errada, eu acho que ninguém quer errar, né? Não tem como pegar o dinheiro e repassar e pronto, né? Não é tão... Nós temos uma pergunta aqui. Se tratando da destinação a partir do incremento MAC, caso a PAI não presta serviço para a prefeitura, pode ser repassado? Ou somente a partir de algum contrato de prestação de serviço? Foi o que foi falado agora. Tá, acho que respondemos. Isso. Aí tem aqui, olha, tem uma outra pergunta. Vamos dizer, vários municípios receberam essa emenda de incremento PAG para PAI. Esses recursos devem ser devolvidos ao Ministério da Saúde? O município usa, né? O município usa em ações de atenção básica. Que ações são essas? Todas as possíveis na atenção básica para custeio, né? Porque se for incremento, é custeio. Então, gasolina, contratação de algum serviço, né? Sei lá, olha, vou contratar profissionais médicos e eles vão ser por PJ, né? Por pessoa jurídica, por exemplo, né? Que isso é bastante comum, cooperativas ou coisas, pode, aquisição de bens não duráveis, né? De bens de consumo, tipo EPIs, tipo jaleco, né?
tudo que tem a ver com custeio, mas você não devolve. Você não devolve. Não é, reitero, não é um ofício de um parlamentar, digo isso com todo respeito, que determina o que o município tem ou não tem que fazer com o recurso fundo a fundo. Quem determina isso é o meu plano municipal, é a minha programação e a situação agora, obviamente, né, de enfrentamento à Covid-19, que tem que estar descrita no meu plano de contingência. Luísa, não sei se chegou a ler a segunda pergunta ali, se tratando de destinação a partir do incremento MAC, caso a APAE não preste serviço para a prefeitura, pode ser repassado ou somente a partir de algum contrato de prestação de serviço? Foi isso que a gente respondeu, né? Perdão. Foi a fala da Carla anterior. Tudo que a Carla falou cabe dentro Essa resposta. dessa aí. Ok. Contigo, Eu acho que vale frisar aqui, então, a Lei 8.080, no artigo 24, que fala dessas contratações, né, que devem ser contrato de prestação Boa. de serviço ou convênio, quando o município não tiver, né, na sua totalidade, essa oferta de serviço. Então, eu acredito que cabe nessa situação também. E como não temos mais perguntas, temos mais alguma complementação? Carla e Luísa, se quiserem deixar aí uma fala final, né? Para esse Sobre a tema. portaria 1124. Isso, temos mais uma aqui. 1124, não me lembro o que ela diz. Que substitui a 662. 662. Qual a sua Ai, meu opinião? Deus. Deixa eu dar Eu não me aqui, vou dar um Google. o que diz a 1124. Mas, enquanto isso, eu queria deixar o seguinte, sempre à disposição, né? Toda vez que eu vou para Santa Catarina, eu conto que eu morei muitos anos aí, em Balneário Camboriú, então Santa Catarina é minha casa também, mesmo com esse sotaque estranho que eu tenho. E, assim, importante para quem está na gestão é o método, que eu brinco, é o método compre e batom, né? Compre batom, lembram aquela publicidade que tinha daquela criança que queria convencer a mãe para que ela comprasse o chocolate batom da garoto? E ela falava assim, né, botava o chocolate e uma hipnose, né, e falava, compre batom, compre batom. Quem está na gestão da saúde tem que ter essa quase hipnose, só que com a seguinte frase, leia a portaria. Por que é necessário ler a portaria? Porque é lá que vai estar toda a normativa para o uso daquele recurso. A gente tem a Lei Complementar 141 também, de 2012, que é extremamente importante, mas é na portaria que eu tenho que me respaldar, né? Os grupos de WhatsApp, eles existem e são muito bons, a gente troca 500 mil informações, mas qualquer afirmação ou negação a partir do que eu posso ou não posso fazer num grupo de WhatsApp ou no e-mail ou o que for, essa negação ou afirmação ela tem que estar munida da normativa, porque senão a gente pode errar. E ainda assim, normativa tem interpretações. Vocês vejam que eu falei aqui do uso de incremento para a compra de medicamentos. Há um entendimento sim e há um entendimento que não. Então, sempre leiam a portaria. Eu sei que tem portarias que são 800 páginas de portaria. Não leiam as 800, né? Entre em contato com a FECAM, entre em contato com o colegiado, entre em contato com a confederação, que a gente vai fazer o recorte do fragmento, né, da portaria que vai responder aquela dúvida de vocês. Mas nada sem ler a normativa, porque senão aí a nossa cabeça, quando a gente for dormir, vai ficar com umas preocupações que não são necessárias. Para isso que a gente está aqui, né? As áreas técnicas existem para isso. É isso mesmo, né, Carla? A gente sempre se resguarda pela legislação, eu corroboro da tua fala. Então, a portaria 1124, de 7 de maio de 2020,
estabelece regras de forma excepcional para a transferência de recursos de bloqueio de custeio, grupo de atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar, MAC, pelo período de 120 dias. Carla, eu acho que tu até fizesse alguma publicação nas tuas redes sobre esse tema, né? E aí temos a mensagem, então, dizendo que se a Carla puder verificar a portaria e enviar a opinião, seria muito válido, ajudaria muito. Se eu não me engano, não, tenho quase certeza que tem uma nota técnica do COSEMS de Santa Catarina sobre isso. Tá, agora eu lembro qual é, porque eu acho que tem também uma nota do COSEMS. Sobre a questão das metas quanti-quali, né, e os repasses, tá? Eu analisei essa nota técnica do COSEMS, achei muito bem escrita, concordo com o que está lá. Me parece que uma dúvida, e também participei de uma live ou alguma transmissão, acho que é com a Secretaria Estadual, que eu entrei e saí, mas que trataram desse assunto. Então, se vocês seguirem a nota técnica do COSEMS de Santa Catarina, ok, se precisarem de uma maior discussão, não tem problema, eu estou também à disposição, por e-mail ou por WhatsApp, que também deixei à disposição para facilitar a comunicação nesses tempos de... Ok, então os contatos da Carla estão na apresentação, que vai subir no site da EGEM durante a semana que vem. Luísa, as tuas considerações finais. Agradeço a oportunidade, a gente aprende muito com a Carla, cada vez que ela fala, a gente sai com a cabeça assim que precisava ter mais espaço para absorver tudo que ela nos passa. É muito interessante isso. E estamos à disposição. Obrigada e um abraço a todos. Obrigada. Então, ok, a gente deixa aí os canais da FECAM também à disposição de todos que participaram conosco e aqueles que também, né, querem assistir depois, em caso de dúvidas, enfim, reforçar que a gente sempre se resguarde pela legislação, que a gente está enfrentando um período que requer muito mais, né, cuidado do que nós já havíamos tomando antes. Em se tratando de recursos públicos, não custa lembrar, né, temos sempre que seguir a legislação, deixar aí o nosso contato, projetos@fecam.org.br e saúde@fecam.org.br. Luísa, que se quiser deixar seus contatos também, fica à vontade. Eu queria agradecer mais uma vez a todos os presentes. Pode falar, Luísa. O e-mail convênios@amurel.org.br. Então, agradecer a Carla e a Luísa, que são parceiras de longa data, que sempre auxiliam. A Luísa tem uma expertise muito grande no sistema, sempre socorre. Deu algum erro, a gente sempre se reporta. E a Carla também, na questão da legislação, é sempre muito, muito generosa, né? E agradecer em nome da FECAM. E até a próxima. Um abraço. Até a próxima, gente. Tchau.